Paz e graça a todos, Emerson Eliel aqui. Irmãos, essa situação lá nos Estados Unidos, quando você passa a observar a reação das pessoas, existem pessoas, claro, que para eles tanto faz, o que os homens decidir é decisão de Deus, porque a congregação cristã no Brasil é uma coisa e o ministério é outra, até que eles falam quando está acontecendo coisas erradas, vindo até da liderança, né, eles falam, mas é os homens, né, a congregação não tem culpa, né, a congregação é literalmente algo assim que é a graça, né, ela não tem nada a ver com os homens e suas decisões. Para uns é assim, tanto faz a água correr para cima, quando correr para baixo, né, se chove molhado, se chove seco, não tem problema algum, desde que haja os cultos todos os dias, e principalmente se tiver promessas de bênçãos e vitórias o tempo todo, né, que Deus vai fazer, você não jamais vai ser aquele escolhido a passar as diversas provas desse mundo, dos diversos problemas. Você não é esse, você quer ser o da vitória ali na hora da pregação, quando para da leitura, quando para de falar sobre Bíblia e começa, Deus tá fazendo o sentido de falar para você, e aí você já espera que seja com você, claro. Então esses não tem problema nenhum que está acontecendo nos Estados Unidos, o que deixa de acontecer. Mas existem outros que faz um balanço entre graça, evangelho, instituição religiosa, né? E aí eu vi ontem no canal aí, um canal de um que parecia ser crítico, não sei muito bem o que é, né? E ao mesmo tempo participou. Eu batalhei um tempo sozinho aqui, tentando fazer as pessoas enxergarem os erros da instituição, para não ficarem omissos, para que ela melhore, para que haja mudanças, e fiquei um tempo pensando assim. Mas esses outros, muitas vezes, eles se unem com canais e fazem suas interpretações em busca de que cresça o canal, não sei dizer muito bem, porque existem vários meios de você fazer isso aí, e um dos meios é quando eles fazem engrandecendo com testemunho, com hinos, com várias coisas, né? Mas quando a gente procura se preocupar com o evangelho, com o próximo, aí é uma coisa um pouco mais delicada, né? Porque se você ataca literalmente, você está atacando várias outras denominações. Se você ataca ferozmente mesmo, assim, né, com palavras, com quase xingamentos, isso você está atacando quase outras denominações, porque seres humanos não conseguem essa perfeição quando se reúnem, em lugar algum, né? Mas a gente busca, claro, um lugar cada vez melhor. Eu fui praticamente, vocês sabem pela história que eu contei, eu fui expulso. Nada para eles estava, eu não podia ser músico, já sabem o porquê, já desde os 12 anos, quando criança. Então, não era o meu lugar. E aí eu falei para vocês, fomos tentar resolver até com o tal lá dos conselhos, não deu certo. Então, eu conheci outra denominação, graças a Deus eu gosto de visitar, vou visitar outros, vou fazer vídeo aqui. Tem a que eu escolhi para ir, que é nos sábados, né, que eu já expliquei para vocês, que é uma igreja que não tem nada a ver com, sempre querem usar a desculpa do dízimo, que lá cobra dízimo, mas você está pagando dízimo, né? É uma igreja que não tem isso também. Mas agora, você pega essa situação que esse canal falou ontem, para resolver um problema de seres humanos, né? De questão de homens, que antes não fizeram assim. Agora está falando de uma votação para ver se aqueles homens vão ficar lá, talvez até no conselho, né? Fala que segundo o canal, eles não têm liberdade no Brasil. O canal falou até que recebeu as notícias na hora da reunião. Nossa, foi incrível, a expectativa, aquela euforia que ele estava na live, tudo bem. Recebeu a notícia até na hora da reunião, que eles tinham lá que chorava, que chamou um lá de papagaio. Irmão, essa situação toda é interessante você meditar e você imaginar. São homens, né, que por um lado alguns buscam a melhoria da instituição, né, que eu sei, por exemplo, que reclamaram muito, é que lá eles queriam cantar hinos, os brasileiros que estão lá queriam hinos em português, algo assim, e outros queriam que cantassem em inglês os hinos, e até vi um comentário mais ou menos assim no canal, e o comentário estava até em inglês da pessoa,
falando que esses brasileiros estão indo lá, quer ficar nos Estados Unidos e quer vivenciar uma congregação do Brasil, como se fosse no Brasil, cantando, sendo tudo em português, e os americanos que vão na igreja, para eles pouco importa, né? O negócio dele é os brasileiros. Eu vi um comentário assim. E aí, esses irmãos, talvez, por algumas coisas que eles enxergaram nos Estados Unidos, que poderia melhorar lá, talvez, a instituição, ao ver deles, né, irmão? Ao ver deles, né? Que praticamente vai ficar a mesma liturgia, a mesma coisa. Eles acharam que poderia separar do Braz, para melhorar as coisas, mas o Braz fez todos esses reboliços, falou que talvez vai perdoar, talvez não. Agora está com essa de votação, que a própria Irmandade vai votar quem vai ficar lá ou quem não vai ficar no poder, no conselho. Interessante, né? Algo muito novo, algo diferente isso daí. Ainda mais vindo de uma igreja que não fez isso na época da separação com o Ministério de Jandira, que houve todo aquele racha, todo aquele orgulho denominacional, né? Correram até fazer outro inário, né? Fez o inário 5 na correria, excluiu o inário 4 porque eles iam usar, o Ministério de Jandira ia usar o inário 4, então não teve a pergunta do povo. Mas hoje, com a mídia, com o crescimento das coisas que vai para a mídia, dos críticos que eles tanto reclamam, estão fazendo as coisas com mais prudência, né? Com mais democracia, talvez, porque se vai haver uma votação, é algo mais democrático, né? É algo que vai abranger mais a opinião do povo. Interessante, porque naquela época, Jorge Cury foi uma pessoa que foi para a presidência com uma mentira sobre o José Nicolau, que era o presidente da congregação cristã no Brasil, e fizeram uma mentira grave sobre ele, que depois o mentiroso veio ao público falar que ele foi até pago, né, que ele foi influenciado e pago para contar as mentiras daquele senhor, que quando eu vi o vídeo dele falando que ele não fez nada daquilo, chorando, eu entrei numa situação de profunda tristeza. O Braz ouviu o senhor e deixou o senhor se defender? Não. O que eles falaram? Não. Quando era para mim ir lá, eles falaram que não precisava de eu ir lá. Não tinha necessidade de eu ir lá, não, porque já estava resolvido e ia ficar do jeito que estava. E eu fui lá. Eu, a minha filha e o meu genro, e estava ali acho que é o Nilton Cardoso, peraí, deixa eu. Ou era ele, não me lembro bem, mas é que era o Nilton. E que ele foi lá falar, aqui está o irmão Nicolau e a sua família quer falar aí no plenário, lá na reunião, né? E eles disseram assim, o que está feito e não vai se desmanchar. Assim, foi isso daí. Isso daí que eles falaram para mim, ó. Tá pior do que eu. E depois vieram falaram lá também, lá na Casa Verde, falaram para os irmãos lá, que eu podia fazer tudo, só que não podia viajar mais. Assim. Viu, pergunta? Sabe de que se alguém foi pago para mentir nessa acusação? Eu sei. Sim, por exemplo. Eu acabei de falar agora para os irmãos. O tal de Serginho, né? E o tal de Mário. Eles pegaram uma importância lá para fazer isso daí. E se não me engano foi o Carlos Pavan que comprou o irmão. Para poder fazer isso, né? E eu estou sofrendo até o dia de hoje. É que eu vou fazer. Agora faz um bom tempo, irmão. E eu não aguento. Meu irmão Nicolau, o irmão sabe se eles têm algum. Não tem problema. E sobre o Cury, qual a participação dele? Sobre o Cury. Fala mais alto, menino. Sobre o Jorge Cury, qual a participação dele? De quem? Do Jorge Cury? Do Jorge Cury? Isso. A participação dele no meu caso? É. Ele veio lá na Casa Verde, eu contei para os irmãos, veio lá e trouxe não sei quantos anciãos, encheu lá o púlpito de anciãos para falar para a Irmandade que eu tinha feito uma... Meu Deus do céu.
vou me lembrar o nome certinho. Não é imprudência, não. Eu vou... E por isso que eu não tinha mais liberdade para poder viajar. Mas que eu podia fazer tudo lá em São Paulo. Eu ainda alimento uma esperança muito grande de servir o Senhor, irmão. De voltar para o meu lugar. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Sabe, de voltar para o meu lugar, de poder cumprir a minha missão na terra. É só isso daí. E como eu vou cumprir a minha missão? Eu tenho que exercer o meu ministério que Deus me deu. Não foram eles que me deu. Foi Deus que me deu. Foi a imposição das mãos de 13 anciães, irmãos, sobre a minha cabeça. 13. Até me lembro direitinho que o irmão lá irmão de Búfalo estava lá na minha ordenação, irmão. O irmão precisava de ver que coisa maravilhosa. Eu não tinha, irmão, não tinha como fazer um cafezinho para os irmãos que vinham lá. E eu, quando terminou a minha ordenação, que eu fiquei rodeado de todos os irmãos, e eu pensei, Senhor, agora eu gostaria de levar os irmãos para tomar um lanche lá na minha casa, e eu não posso, eu não tenho condições, falando, tá? E foi uma surpresa, irmão, uma surpresa que fizeram para mim, e quando eu cheguei lá, eu levei os irmãos lá, a minha casa estava lotada de servos de Deus e tinha de tudo para tomar os lanches. Tudo. Eu não gastei R$1, nem um centavo. Deus conhece meu coração. Meu Jesus falou, pai, eles estão fazendo isso é porque é uma briga pelo poder. O senhor é o primeiro ancião do Brasil, ou seja, no mundo. E eles querem o seu lugar. Mas Nicolau, os homens da terra tiraram o seu título, mas lá no céu o irmão ainda é ancião. Graças a Deus. Não, isso eu tenho certeza que eu sou. Então, você tem a Irmandade, sabe? E o seu título vai ir na tua mão de novo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. O senhor prometeu para mim, irmão. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, irmão José Nicolau e irmãos. Todos os anciães mais antigos e os anciães atuais são a favor da volta do irmão José Nicolau, porque nós temos viajado casa por casa, feito reunião com vários anciães. E pensei em poder naquela época já fazer um canal e falar essas coisas que acontecem. E tirou aquele senhor provavelmente teve quando faleceu, não teve tanta homenagem igual teve ao Jorge Cury, que assumiu a presidência no lugar dele. Seu familiar não tem toda aquele funeral, aquele negócio glorioso, muitas vezes com mãos dessas pessoas manchadas pela desgraça alheia, né? Quando fala de filhos e filhas que são tirados da liberdade por fofoca, por boatos, e esses aí não fizeram nada nessas regiões, foram coniventes. O ancião vai lá, leva para eles, às vezes quando chega até eles, às vezes nem chega. Eles acreditam no ancião regional ou na palavra daquele que está falando da região. E isso acontece muito. E tudo isso chamado de obra de Deus. Só que quando chama de obra de Deus, né, a gente sabe que envolve todo o anunciar do evangelho, a graça de Deus, a espiritualidade que tem em cada um, em cada denominação, por mais que muitas vezes a denominação tenha suas coisas erradas, mas são seres humanos buscando adorar a Deus ali dentro. Então essas são as obras de Deus, são os homens, são as pessoas, são viver como igreja, é o ser igreja, é os que se preocupam uns com os outros, né? Em Romanos 12:5 fala que somos, em Romanos 12:5 fala que somos um só corpo em Cristo, né? E membros uns dos outros. Só que isso não tem vivenciado assim. A igreja é a instituição, é o prédio. Quanto mais construir, mais aumenta a obra, né? A igreja não está sendo isso.
Mas será que em cada canto que tiver a igreja, cada lugar vai ter um bom pregador, aquele que faz jus, né, ao cargo que muitos ali escolhem lá em Timóteo 3, né, 1 Timóteo 3, o que ele vai seguir ou não, mas não sabe que ali está mais profundo. Muitas vezes as pessoas não entendem que ali tem aquele que são contra. Timóteo 3 fala sobre aquele que é contencioso, que é o que está acontecendo, disputas, conflitos, né? Pondo pessoas um contra o outro, é o que está acontecendo. Mas ninguém olha por esse lado, porque é difícil olhar por esses lados de Timóteo 3, ser hospitaleiro, né? Quer abraçar, quer receber todos, receber as pessoas, é difícil. Mas ainda mais ser apto a ensinar. Então, o que adianta a obra crescendo? Falar, a obra está crescendo, várias igrejas, tem que fazer igreja mesmo, né? É isso que é crescer a obra. E não ter pessoas aptas a ensinar, pessoas aptas a fazer jus o cargo que ele tem, que está à frente do povo. E é uma liderança de cristãos. É muito difícil, né? É muito difícil. O povo faz isso por status, porque gosta, porque acha bonito. Muitos aí buscando isso, orando, tentando bajular ministério, ser omisso à perseguição que há do pequenininho, para não se comprometer com o ministério, tentando ter cargo na igreja. E a igreja em geral somos todos nós, membros de um só corpo em Cristo, né? Mas não está sendo bem assim. A liderança no Braz, ela é omissa aos casos que acontecem aí, de perseguição, de tirar a liberdade, perseguição de músicos dentro das escolinhas, encarregado perseguindo músico, porque não tem punição para essas coisas. Para eles o pecado, tudo é falha, tudo é erros, né? Entrega em oração nossas falhas, nossos erros. Não tem punição, porque o pecado é só ato sexual. Então, quando as pessoas cometem as mais perversidades, atrocidades humanas da carne, que estão em Gálatas 5:19 em diante, a falha humana toda ali, na qual Luiz Carlos omitiu de discorrer aquele texto completo sobre tudo isso, esses dias num culto, eles vão escolher só o pecado que eles acham mais feio, que é o jovem ali teve um sexo antes do casamento, parece ser um filho no casamento, às vezes ele tá morando com a esposa dele até hoje, né, tendo uma boa família, uma boa vida, e ele tá sem liberdade na igreja, aí 30 anos, né, mas os outros podem fazer negócios fraudulentos, enganar os outros com vendas, né? Pode ser mentiroso, pode ser avarento, pessoas que são idolatram, cheio de vícios, cheio de amargura, raiva, ódio. Isso aí não é pecado, não é passivo de punição. Irmãos, então não se preocupem com o que vai acontecer com essas coisas, porque são coisas religiosas, religiosidade. Houve mudanças, é um avanço isso de votação, isso é um grande avanço, é muito bom, mas tem que ver se não vai usar isso com orgulho e com soberba. Ame o próximo, ame você, né? Primeiro ame você, busque a sua saúde, faça atividade física, se alimente bem, né? Busca se alimentar bem, irmãos, nem sempre é algo que você fala, eu não tenho dinheiro para isso, é buscar escolhas o que você vai comer, evitar gorduras hidrogenadas que fica lá na gôndola do supermercado anos e anos e nunca estraga. Use mais coisa natural, banha de porco, óleo de coco se puder, manteiga, não margarina. Usa da sua saúde, busca você se cuidar, se sentir bem, que é o que Deus te deu, né? Não é porque você fala, você vai tentar Deus, igual o diabo pediu para Jesus pular de um lugar e pedir para que Deus o salvasse. Ele falou, não tentarás o Senhor vosso Deus. Se você não cuida da sua saúde, é igual você pegar um carro e correr a 200 km por hora, né? E falar, Deus guarda, vamos embora. Ou encher seu carro de pessoas sem cinto de segurança e pedir para que Deus guarde. É igual você lidar com a sua saúde. Depois tem muitas pessoas mais velhas aí dependendo de vários remédios por dia. Vários remédios por dia porque não cuidou da sua saúde, né? Não lembrou que fazer uma caminhada, se você não levantar mais cedo, talvez fazer uma boa caminhada, dar um pouquinho mais rápido, curtindo a beleza que Deus deixou para nós, né? Mesmo que seja na sua cidade, meditando em Deus, e fazer você, né? E procurar você se alimentar bem cada dia, consumir alimentos cada vez mais natural, beber bastante água, cuida de você, ame a você,
Aí você ama o seu próximo. Se você não se ama, se você não se cuida, como você vai amar seu próximo? Amar teu próximo como a ti mesmo, né? E adorar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo isso. Isso é difícil, hein? Isso é difícil. Muitos pensam que está fazendo isso. Hoje mesmo eu vi um comentário de uma pessoa falando que acordou de madrugada e Deus falou, revelou para ele Apocalipse sobre as perseguições a CCB. Olha só. Instituição, placa denominacional, existem problemas, inúmeros problemas, homens pondo a mão, homens querendo ser mais que o outro, e a pessoa vai acordar de madrugada. Ai meu Deus, quando Deus é maravilhoso, e essas pessoas não dão o valor, o bendito e glorioso valor, aquele que é o Alfa e o Ômega, e ao seu Filho Jesus. Deus abençoe a todos grandemente. Se inscreve no canal quem não é inscrito, ative o sininho e até o próximo vídeo. Paz e graça verdadeira no coração de vocês.